Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui nessa segunda aula do projeto Lucro Certo, nesse grande movimento que é a sua farmácia no topo, promovido pela Consulfarma. É um prazer estar junto com vocês e nessa segunda aula a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para a gestão de qualquer negócio e da sua farmácia, que é gestão de fluxo de caixa. Você sabia que é o fluxo de caixa, ou a falta dele, ou desordem, no fluxo de caixa, que gera problemas financeiros de ordem grave, que levam a situações realmente muito críticas, que levam até a falência de empresas. É o fluxo de caixa que realmente vai levar a uma empresa ao teu sucesso ou não do ponto de vista financeiro, ok, pessoal? A aula passada, relembrando rapidamente, falamos do DRE, demonstrativo de resultado do exercício, é lá que a gente enxerga se a empresa, se a farmácia está tendo lucro ou prejuízo. Nós fizemos várias análises para entender como ganhar eficiência. Hoje, nessa aula, falaremos sobre fluxo de caixa, dicas práticas de análise, dicas práticas do que fazer e como gerenciá-lo, ok? Vamos lá, direto ao ponto. Vão aparecer alguns slides ao longo da aula, alguns pontos bem importantes ao longo da aula e fiquem bem à vontade ou para mandar e-mail para esse e-mail que está passando aqui embaixo, para mim, e também os botões aqui embaixo, o formulário para você descrever a sua dúvida. Com o maior prazer a gente vai estar respondendo dentro do possível, dentro dos próximos dias, respondendo as suas questões, ok? Então nessa aula aqui a gente vai falar o que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Então a gente está falando de fluxo de caixa, onde que a gente enxerga? No demonstrativo de fluxo de caixa, DFC, ok? O que compõe o DFC e o que eu extraio desse demonstrativo a respeito de análise e como gerenciá-lo. Em primeiro lugar, o que é o fluxo de caixa? Veja esse slide, tem esse esqueminha bem bonitinho aí na tela. O que é o fluxo de caixa? É o fluxo que mostra entradas e saídas de caixa. Lembra da aula anterior? Enquanto que o demonstrativo de resultado, a gente verificava a data de competência das transações, que é a data que ocorreu determinado evento, de venda ou de gasto. No fluxo de caixa vamos observar as datas de pagamento ou as datas de entrada. Realmente é o momento que entrou o dinheiro na conta ou saiu. O fluxo demonstra isso, esses movimentos de entradas e saídas de caixa. Quando a gente fala de caixa, a gente está falando da conta corrente da sua empresa, a gente está falando do dinheiro que entra em espécie, quer dizer, são itens financeiros que a gente chama de alta liquidez. O que é liquidez? Veja aí o exemplo na tela. Liquidez é a velocidade que determinado ponto ou objeto financeiro se transforma em dinheiro imediatamente disponível. Conceito bonitinho aí da contabilidade vai estar na sua telinha, tá? Mas imagine o seguinte, um equipamento que você tem aí, uma balança que você tem aí na sua farmácia. Ela não tem um valor financeiro? Ela tem um valor financeiro, vai ser usada, mas tem um valor financeiro, você consegue vendê-la. Mas ela não é tão líquida quanto o dinheiro que está disponível na sua conta corrente. Por quê? A velocidade que você vai transformar o equipamento em dinheiro para uso imediato é muito menor do que o que você vai fazer com a sua conta corrente. Então a gente fala que o dinheiro da conta corrente é mais líquido do que o equipamento. E quando a gente fala de fluxo de caixa, nós estamos cuidando da liquidez do seu negócio, que é ter recursos imediatamente disponíveis para honrar dívidas, honrar pagamentos, etc. Então, quando fala fluxo de caixa, fala de liquidez, tem essa relação, ok? Qual a finalidade do fluxo de caixa? Primeiro ponto, garantir liquidez para honrar pagamentos, como a gente falou, observe aí no slide. Segundo ponto, o fluxo de caixa não demonstra lucro, não demonstra resultado. Resultado e lucro veio lá do DRE que nós vimos na aula anterior. Demonstra o que? O fluxo de caixa. O quanto que você está consumindo ou gerando de caixa, dinheiro disponível para você, para sua farmácia, em determinado período. Ok? Então, distingua. DRE é uma coisa, fluxo de caixa é outra. Você, como gestor do seu negócio, ou você como gestor da área financeira, dos processos financeiros, deve realmente ter esse olhar duplo, olhar demonstrativo de resultado e olhar fluxo de caixa de forma distinta e analisar os dois. Qualquer dúvida quanto a isso, só enviar aqui embaixo. Vamos em frente.
Observe aqui um exemplo de fluxo de caixa. Vou já até abrir em outra visão para vocês. Observe essa visão que está na tela agora. O fluxo de caixa ele funciona da seguinte forma. Ele parte de um saldo de caixa. Então imagine o extrato da sua conta corrente. Não começa sempre com um saldo, aí tem transações de entrada na sua conta, transações de saída. Normalmente a entrada fica azulzinho, saída fica vermelhinho lá no extrato da conta corrente e o saldo final. Ali é um formato de demonstrar um fluxo de caixa, de entradas e saídas. Eu vou mostrar para vocês agora nesse formato que é importante a gente distinguir 3 grandes grupos dentro de um demonstrativo de fluxo de caixa. Quais são eles? O primeiro deles é o que está destacado aí na sua tela. É o fluxo de caixa operacional. O que compõe o fluxo de caixa operacional? São todos os movimentos de entrada ou de saída de caixa. Então, uma entrada, recebimentos, entra na conta corrente, saídas de caixa, sai da sua conta corrente, relacionados à operação. Veja nessa caixa à direita no slide, são transações relacionadas à operação. Então, entradas, oriundos das vendas da sua operação. Então, é a operação do quê? Vender um manipulado, produzir um manipulado, entregar um manipulado. Ou vender um item industrializado, ele sai do seu estoque e entrega para o meu cliente e recebo o valor financeiro. Essas são as transações operacionais. A entrada oriunda das suas vendas, os impostos oriundos dessas vendas, relacionados a essas vendas, e os custos e despesas relacionados à operação. Então, tudo que se relaciona à operação de compra e venda tem que estar agrupado num fluxo de caixa operacional. Por quê? A gente tem que entender o quanto a sua operação, realmente de manipulação ou comercial, gera de caixa. Vocês vão entender a seguir porque tem outros 2 grandes grupos que é importante a gente distinguir. O segundo grande grupo, que é o fluxo de caixa de financiamento. O que está dentro desse grupo? Veja aí no exemplo. São transações de entrada e saída relacionadas aos financiamentos. O que são? Entrada de capital do sócio. Então, digamos, você, da sua conta, pessoa física, o negócio precisou de dinheiro, você pegou 10 mil reais e colocou na conta da sua farmácia. Você concorda que essa entrada entrou no seu caixa, não entrou? Entrou. Mas você concorda que foi uma entrada que não tem nada e nenhuma relação com a sua operação de comprar e vender? Então, essa aqui é uma entrada de capital dos sócios, para financiar a sua empresa. Então, você tem que separar. A mesma coisa quando faz retirada de lucro para os sócios. Não é um pagamento como um pagamento da operação, não tem nada a ver com a sua operação. Está saindo do caixa, porém não tem nada a ver com a sua operação. Então, ela fica no fluxo de caixa de financiamento. Entre outras, por exemplo, empréstimos. Você tomou um empréstimo do banco por qualquer necessidade. Aquele dinheiro saiu do banco e entrou na conta corrente do seu negócio, da sua farmácia. Você concorda que isso aí não é operacional? Não entrou um dinheiro de uma venda, entrou um dinheiro na conta de um empréstimo, que tem a finalidade de financiar a sua empresa. Mesma coisa quando você paga o empréstimo. Paguei a parcela número 10 de 24 de um empréstimo que eu tomei de capital de giro, por exemplo. Esse pagamento não é a mesma coisa que se você pagar um boleto de matéria-prima. Não tem nada a ver com a operação. Então, você classifica nesse fluxo de caixa de financiamento. Qual é o erro de muitos gestores financeiros? Misturar o que é operacional do que não é operacional. E aí, quando tem algum problema, vai olhar no banco, a conta corrente está com algum problema, está com um saldo ruim, está faltando recurso, a pessoa não sabe, o gestor não sabe se aquilo é derivado de as minhas vendas não estão boas, a minha operação não está boa, ou eu estou pagando muito para o banco, ou eu estou retirando muito lucro. Então, por isso que você precisa quebrar. E aqui, esses grandes grupos, é muito importante você, na hora de fazer o seu fluxo de caixa, ter isso de forma bem distinta, bem separadinho. E o último é o caixa dos investimentos. Então, qualquer investimento que você faz na sua farmácia, em equipamento, imobiliário, computadores, veículos, imóveis, qualquer investimento que você faz e vai pagar, mesmo que você pague parcelado, não tem problema algum. Isso aí tem que entrar num subgrupo chamado fluxo de caixa dos investimentos. Você concorda que você está pagando uma parcela de um equipamento? Não tem nada a ver com a operação, é um investimento que você está fazendo.
de um mobiliário, uma divisória que você colocou no seu laboratório. Não tem nada a ver com a sua operação, você está investindo. Por isso você não pode misturar nem pagamentos, nem recebimentos de origem de investimento com as operacionais. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você for montar o seu fluxo de caixa, caso você não tenha montado, tem que vir lá do seu sistema ou das planilhinhas que você controla o seu financeiro, entradas e saídas. Você tem que classificar de forma distinta o que é da operação e o que não é da operação. Para quando você for fazer análise, você não misturar as coisas. Muito comum acontecer. Empresas aceleram investimentos ou precisam investir na sua empresa, ampliando o parque de equipamentos, ampliando suas instalações, aí vem divisórias, vem cadeiras, mesas, etc. Só que faz de uma forma desordenada. Não tem caixa suficiente, ou a operação não gera caixa suficiente para você reinvestir na mesma medida. E aí tem problemas financeiros. Só que o problema não é que o negócio é ruim ou que a operação é ruim. É que está gastando muito em investimento de uma forma desordenada. Por isso, distingua, faça separadinho. Fluxo de caixa de operação é uma coisa, fluxo de caixa de financiamento é outra, fluxo de caixa de investimentos é outra, ok? Qualquer dúvida, só marcar abaixo e nós conversamos mais sobre isso. Então, dado que a gente precisa dividir esse fluxo de caixa nessas operações, tem outras visões que eu sugiro vocês terem na sua farmácia, muito para a gestão diária do seu negócio. Por exemplo, você sabe se daqui 30 dias você terá problemas de caixa no seu negócio? O que é problema de caixa? Não ter saldo suficiente para honrar os seus pagamentos, seja lá quais forem. Você sabe, você projeta o seu fluxo de caixa? Esse é um item muito importante. Então, além de você registrar o passado, você tem que lançar realmente as transações futuras, os lançamentos futuros. Então, você tem que lançar isso no seu sistema, na sua planilhinha. Quanto que você vai pagar se você comprou matéria-prima para pagar em 3 vezes? Já lança os 3 pagamentos. Tem sistemas que ajudam bastante isso aí. Se você tem que pagar todo mês a folha de pagamento, não é verdade? Então, já lança provisionado todas as datas dos próximos meses, o valor aproximado dessa conta, assim como aluguel, assim como energia, assim como água. Lança o máximo que você puder de transações no futuro. Por quê? Olha esse exemplo que interessante que está na sua tela, apesar de ser bem simples. Mas eu sugiro você ter essa visão para o seu negócio quando você for projetar o fluxo de caixa. Aqui já entra a parte de gestão financeira em si. Veja lá, na parte da esquerda tem uma coluninha chamada dia, do dia 1 ao dia 20, no exemplo. Segunda coluna, saldo inicial, as entradas, saídas e o saldo final. Digamos que aqui você está analisando as suas contas correntes, tá? A soma, se você trabalha em mais de um banco, é a soma de todos. Tá aqui a sua posição de saldo. Dia 1, começou com saldo 0, tá vendo? Entrou R$3.000, saiu 1.000, saldo final R$2.000. Ok. Digamos que você está no dia 1 e aqui a gente projeta as entradas previstas, a gente projeta as saídas previstas também, oriundo dos gastos, até o dia 20. E olha ali, ainda não ocorreu o dia 20, eu estou no dia 1, mas eu estou olhando o futuro e a tendência. Vê lá, ó, do dia 12, olha que interessante, do dia 12 ao dia 16, tá vendo que o saldo final está até vermelhinho, então tem em outra cor. O saldo final previsto aí é negativo, ou seja, eu já estou enxergando no dia 1 que a partir do dia 12 eu vou ter problema de caixa. Por isso, porque o saldo está negativo. Eu estou gastando mais do que está entrando. Ou eu vou gastar mais do que entrará. Para que isso é importante? Para eu tomar ações antecipadas, preventivas. Poxa, se eu sei que daqui 10 dias eu vou ter problema de caixa, hoje eu já começo a me mexer para não ter problema de caixa naquele período. Porque o problema de falta de dinheiro aí do dia 12 ao dia 15 vai fazer com que eu gaste em empréstimos mais caros, ou tenho outros problemas, problema com o fornecedor. Pensou, deixar de pagar um título para o fornecedor, que problemão? Deixar de atrasar um dia a folha de pagamento, que problema? Então, o fluxo de caixa, uma ferramenta visual como essa, ajuda você a se antecipar. Você precisa saber se você vai ter problemas daqui a alguns dias. E para isso, você precisa controlar realmente todas as transações no seu sistema. Aqui é uma forma visual bem simples para você fazer esse primeiro exercício. Caso você não tenha, eu sugiro você construir de uma forma bem simples, como está na tela, para você começar a ter uma visualização
do futuro do seu caixa, para que você comece a antecipar as medidas corretivas. Caso não tenha isso, imagine, eu vou chegar no dia 12, vou ver que não tem dinheiro e vou ter que consumir muito tempo, inclusive, eu sei que o seu tempo é muito precioso na farmácia, você vai ter que consumir o teu tempo para resolver esses problemas financeiros que você já poderia ter resolvido. A visão de fluxo de caixa funciona para isso. E pode ser também visto em formato gráfico, como está aí na sua tela. São os mesmos dados da tabela anterior, só que em formato gráfico, mostrando as coluninhas. As coluninhas em azul são as entradas, a coluninha em vermelho são as saídas. Dia a dia, observe aí que está do dia 1 ao 20 novamente. E a coluninha verde é o saldo final. Então, do dia 12 ao dia 16, está vendo que o saldo está para baixo de zero? Então, visualmente, às vezes é mais fácil. Aí, se você gosta mais de números ou se você gosta mais você é mais visual, pode fazer gráficos assim também, mostrando as tendências do seu fluxo de caixa. Bateu o olho aqui, opa, vou ter problema dia 12, vou começar a me mexer. Agora, o que fazer? Aí que é a questão. Tá? O controle, o demonstrativo vai mostrar se você está com problema ou se você não está com problema. Mas o que fazer quando você visualizar uma situação como essa? Então, a partir de agora a gente vai falar dessas dicas mais práticas de condução da própria gestão do fluxo de caixa. Tudo bem, pessoal? Ó, dúvidas em relação a esses dois demonstrativos que passamos, pode enviar aqui abaixo. Então vamos lá. Para lidar com descompassos diários. Eu chamei de descompasso, como está aí no slide, essa questão de falta de fluxo de caixa. Então o que eu posso fazer quando faltar fluxo de caixa? Primeiro ponto. Se você tiver reservas financeiras, você pode utilizá-las para resolver um problema pontual, como foi o exemplo que nós trouxemos. Era um problema pontual do dia 12 ao dia 15. Ah, tem reserva financeira? Tem aplicação? Ok, vamos resgatar, vamos tapar o buraco, depois gerou mais caixa, a gente volta para a aplicação. É uma solução. Segunda solução, quando você tem problemas de fluxo de caixa, está faltando dinheiro, você precisa procurar alternativas, começando das mais baratas do ponto de vista financeiro para as mais caras. Uma forma que muitas vezes é possível a gente minimizar as falhas, os erros, ou minimizar o impacto da falta de caixa, é fazer negociação pontual com fornecedores. Então, digamos que lá do dia 12 ao dia 15, como vimos no exemplo, já estava muito carregado com pagamento de fornecedores, ou de matéria-prima, ou de embalagem, seja lá quais forem. Alguns deles, pela sua lida, você sabe que são mais flexíveis do que outros. Então, o que você pode fazer com aqueles fornecedores que são mais flexíveis? Ou alguns vão cobrar um juros bem baixo para atraso, ou alguns dá para você negociar alguns dias sem remunerar, quer dizer, sem colocar juros em cima. Você pode negociar para ele, chegar com eles e conversar. Sabe aquele título que vencia no dia 12, que é realmente um valor bem grande pelo movimento? Será que esse título a gente não consegue, você consegue me dar mais uma semana para pagar? Porque eu estou com algum probleminha de caixa nessa semana no dia 12, mas no dia 17 eu já estou com um bom volume de entradas para acontecer e a gente faz esse acerto. Então tenta fazer e utilizar um instrumento de alterar prazos com fornecedores. Obviamente, observe os juros se eles forem cobrar, observe se tem multa, não é para sair fazendo com qualquer um, tem que ser feito de uma forma bem cirúrgica, ok? Esse é um trabalho também que dá para ser feito. Então, trabalhar com pagamentos, prazos de pagamentos. Uma outra questão é tomada de empréstimo, tomada de dinheiro. Existem diversas formas para a gente utilizar, para entrar um dinheiro do banco, para tapar buracos do fluxo de caixa. O mais comum e o mais recomendado, se for algo emergencial, você viu que no gráfico eram 5 dias ali que tinham problema de caixa. Existem ferramentas de antecipação dos recebíveis. Normalmente você tem um recebível muito grande com cartão. Vende em cartão de crédito à vista ou parcelado, vende em cartão de débito muitas vezes. Depois você tem um cheque, dinheiro, mas muitas vezes são cartão de crédito parcelado. Você pode utilizar a antecipação desse valor para realmente liquidar aquela parte que estava realmente com falhas, do dia 12 ao dia 15, no exemplo. Converse com a operadora de cartão, veja a taxa que eles cobram e antecipe só o que você precisa. Um grande erro também que a gente vê em farmácias é antecipar mais do que precisa. Se você antecipa mais valores do que precisa, você paga mais juros, que você vai pagar um juros proporcional ao período. Então, observe isso.
Se você tem a visualização do fluxo de caixa, olhando aquele gráfico do exemplo, a gente sabia quanto precisava antecipar. E faça da liquidação mais próxima de você para os mais antigos, tá? Para você pagar menos. Então essas 3 funções. O uso de reserva, trabalhar a prazo com o fornecedor, depois ver algum tipo de tomada de empréstimo de banco, pode ser antecipação, pode ser capital de giro, tem que ser avaliado. Então, estou falando de uma forma mais ampla aqui, mas tem que ser avaliado com mais critério e com números. Se o fornecedor também cobra um juros alto e a antecipação tem um juros menor, usa antecipação pontual. Eu vejo que o ponto principal aqui é você saber com precisão quando você vai precisar do recurso e quanto, para não tomar empréstimos acima do que você precisa, porque isso sai do seu resultado, aumenta a sua despesa financeira com juros. Ok, pessoal? Continuando, nós falamos muito da falta de caixa, né? Uma situação negativa, mas também tem a outra situação, que é sobra de caixa. A sua operação está indo muito bem, está gerando dinheiro, está gerando caixa. Pessoal, quando eu falo caixa, é geração de dinheiro, tá? Dinheiro na conta. Então está gerando caixa e está sobrando. O saldo está bacana, nunca falta, está ok, etc. Isso também é um problema, porque você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente, sem remunerar, você está deixando aquele dinheiro sem remuneração. Ele poderia estar gerando juros para você, você poderia estar trabalhando aquele dinheiro para aumentar o resultado da sua farmácia. Então, o que eu posso fazer com sobra de caixa na conta? Também existem algumas situações. Primeiro ponto, aplicação financeira. Você pode utilizar, converse com o gerente do seu banco, se você utiliza cooperativa de crédito, converse com o seu gerente de atendimento, mas aplicações que a gente fala de liquidez diária, que é o seguinte, você vai deixar o seu capital, a sua reserva aplicada, diariamente o banco vai dar uns juros para você e a qualquer momento você pode sacar. Cuidado para esse capital, que é o capital que roda a sua empresa, não utilize instrumentos de aplicação que o seu dinheiro fica travado. Tem aplicações que o seu dinheiro tem que ficar travado 100 dias para remunerar. Para esse tipo de uso, você não pode entrar com esse tipo de aplicação. Então, aplicações, você fala com o seu gerente, de liquidez diária, ok? Deixe seu dinheiro aplicado, não deixe parado na conta corrente. Segundo ponto, é um ponto bem interessante também, é você utilizar a sua força de ter dinheiro disponível para antecipar pagamentos com fornecedores. Então, por exemplo, você tem um título para pagar de um fornecedor de matéria-prima no dia 28, você está no dia 1º, você viu que você vai ter reserva de caixa o mês todo. Chega para o fornecedor e fala, se eu te pagar hoje, quanto você vai me dar de desconto? Você vai conseguir um desconto não comercial na negociação, você vai conseguir um desconto financeiro. Ele vai pagar juros para você, na verdade. Então você pode usar esse instrumento. Está sobrando dinheiro? Antecipa pagamento com o fornecedor. Impede desconto. Isso vai te ajudar a aumentar o seu markup, reduzir o custo do seu produto e, consequentemente, melhorar o resultado financeiro quando te olha lá no DRE. Então, antecipe, negocie com seus fornecedores antecipação com desconto, ok? Outras variáveis, vamos entrar agora em outro ponto, que é entender quais são as variáveis que impactam o seu fluxo de caixa operacional. Basta vender e receber? Não. Existem outras variáveis que impactam o fluxo de caixa operacional. E você precisa entender com mais profundidade para você melhorar a geração de caixa do seu negócio. Bom, quais são as variáveis? Primeiro, prazo médio de recebimento de clientes. Concordam? Quanto mais prazo eu fornecer para os meus clientes, mais longo, mais tempo vai demorar para esse dinheiro entrar na minha conta. Isso é um dos componentes do famoso capital de giro. A aula que vem nós falaremos sobre capital de giro só, que é muito importante para o seu negócio. Segundo componente, prazo médio de estoque. Você sabe quanto você tem de estoque na sua farmácia? Quanto tem de dinheiro parado lá? Se equivale a 20 dias de produção, 30 dias, 100 dias. Esse é um item que você precisa conhecer com profundidade e impacta o seu caixa. A aula que vem a gente vai falar sobre isso também, porque a gente vai falar sobre o capital de giro, ele é um dos componentes. Prazo médio de pagamento aos seus fornecedores. Também compõe o capital de giro e impacta o seu caixa. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, a aula que vem a gente vai entrar no detalhe sobre capital de giro. Um ponto muito importante, inadimplência. Se você trabalha com venda a crédito sem ser cartão, porque no cartão a operadora banca o risco, né? Do cliente final não pagar. Mas se você trabalha com crédito para o cliente pagar depois via boleto, pagar depois em dinheiro ou cheque pré-datado, você tem um risco financeiro na sua mão. A inadimplência aqui vai realmente impactar o seu fluxo de caixa operacional. Você precisa ter um
algo estruturado de analisar o crédito dos seus clientes e controlar esses recebimentos. Porque pode acontecer que lá no DRE as vendas apareçam, mas se eu vendi e não recebi, não adianta nada, concorda? Seu caixa vai ser impactado. O outro ponto é o resultado, que está chamado aqui, nesse círculo que você está vendo, nos slides, de resultado econômico. É o resultado que vem lá do DRE. Resultado, prejuízo do DRE vai jogar o meu caixa lá para baixo também. E nível de investimentos e empréstimos, é aquilo que nós falamos alguns minutos atrás. Se eu invisto de uma forma desordenada, que eu não está realmente sincronizada com o caixa que eu gero da operação, eu vou ter problemas. Se eu tomo muito empréstimo e as parcelas são pesadas e também não encaixa no fluxo da operação, eu vou ter problemas. Então tem que fazer isso de uma forma muito bem ordenada. Então essas são as grandes variáveis que impactam o seu fluxo de caixa operacional. 3 delas compõem o capital de giro que nós veremos na próxima aula com detalhes. E as outras impactam o seu fluxo operacional e vamos falar um pouquinho a seguir. Onde está o dinheiro da sua empresa? Ela pode estar nesses 3 formatos. E como que eu posso fazer para transformá-lo em caixa operacional? Ó, observe aí nesse quadrinho, primeiro quadro acima, o a receber. O a receber de clientes, quando eu vendi a prazo, eu gero um valor de vendas que eu vou ainda transformar em caixa. Uma parte do seu dinheiro está ali. A outra parte são os vencidos, que é a inadimplência. Eu vendi e não recebi. Também aqui a gente tem que checar a análise de crédito, como nós vamos falar. E o seu estoque. Aqui a gente trouxe com mais destaque para você entender que muitas vezes, isso é bem comum de acontecer, a gente olhar lá no DRE e observar a lucratividade, o lucro. Só que o empresário fala assim, eu estou tendo lucro, eu aumentei as vendas, mas não estou vendo ainda o dinheiro na minha conta corrente, não está aparecendo. É porque muitas vezes esse volume de vendas vai estar em formato de a receber, vendas vencidas, não recebi, ou eu coloquei esse dinheiro no estoque. Lembra bastante desses 3 elementos, porque a gente vai falar entre essa aula e a outra no detalhe. Aqui impacta muito o seu caixa e normalmente os empresários não observam isso. Fontes do desequilíbrio financeiro. Então vamos tratar agora de desequilíbrio. Entenda esse desequilíbrio como o seguinte, estou gastando mais do que está entrando. Então estou com um desequilíbrio de caixa. Gastos está aqui e o volume de entradas está aqui, então estou com algum problema. Quais são os tipos de problemas que podem acontecer para você deixar no seu radar, no seu mapa, para você começar a realmente levantar dados para entender qual é o tipo de problema realmente que você está enfrentando na sua farmácia. Porque nem sempre um problema de caixa está relacionado a um problema da sua operação, como nós falamos. Então isso tem que ficar bem afixado na sua mente quando você for fazer as análises. Qualquer dúvida quanto a isso, escreva aqui abaixo, ok? Então, fontes de desequilíbrio. Primeira, a operação não é lucrativa. Aqui é uma hipótese, tá, pessoal? Mas se lá no DRE você observar que a sua operação não dá dinheiro, porque o DRE ele vai observar, vai fornecer resultado econômico, resultado líquido da sua operação. Tem lucro ou prejuízo? Se lá estiver dando prejuízo, é um grande elemento de problema de caixa que você vai ter. Se isso acontecer, você vai ter que tomar medidas para corrigir esse resultado, que pode ser alterar a precificação, negociar com fornecedores, reduzir despesas, reduzir custos, medidas ali realmente de resultado. Pode ser uma das fontes do desequilíbrio, você tem que descobrir realmente qual que é, no caso da sua farmácia, caso esteja ocorrendo esse cenário de desequilíbrio. Espero que não, né? Mas caso ocorra, você tem que entender se é oriundo de uma operação deficitária, prejuízo. Por isso é importante você ter o seu DRE, como vimos na aula passada. Segundo, a necessidade de capital de giro. O capital de giro, que a gente vai ver com mais profundidade na aula que vem, mas prazo de clientes, prazo de fornecedor e estoque. Se você não controla muito bem isso aqui, você pode aumentar essa necessidade de capital de giro. E aí o seu dinheiro está destinado ali a aumentar estoque, a dar mais prazo para fornecer para clientes. Se você amplia o seu prazo de parcela até 3 vezes, a partir de agora vai parcelar em 6, tenha certeza, o seu caixa vai sentir, porque você vai alongar o prazo que você vai receber o dinheiro das suas vendas. Então você pode muitas vezes estar com um resultado positivo lá no DRE e no caixa não aparece porque o capital de giro você está precisando mais, só que você não enxerga isso. A gente vai ver como
enxergar isso. Inadimplência elevada, você não controla os seus créditos, você não controla a sua venda a prazo, se você está recebendo ou não. A inadimplência em elevação ou a inadimplência elevada faz o seu caixa realmente ir para baixo. E aí você olha vendas de um lado e olha o caixa de outro e eles não se conversam. Você tem que criar uma ferramenta para monitorar só inadimplência caso você trabalhe com títulos ou cheque pré-datado. Investimento realizado sem caixa disponível. Então você investe de uma forma desordenada. Você compra equipamentos, compra computadores, compra móveis, sem olhar se você vai ter caixa, sem olhar o seu planejamento financeiro. Você pode colocar a tua operação em risco por conta disso. E empréstimos tomados de forma desordenada. Você toma empréstimo sem saber se precisa. Você toma empréstimo com um valor acima do que você precisaria. Você pode ter problemas de caixa se você fizer um empréstimo muito curto para pagar em 6 vezes, 12 vezes, você pode realmente ficar muito apertado. Então, quando tem um desequilíbrio financeiro, se você está vendo que você está gastando mais do que está entrando na conta, ou se você vê problemas de saldo na sua conta corrente, você tem que parar a bola, digamos assim, e analisar qual é a fonte. Você vê que são múltiplas fontes, podem ocorrer diversas formas. Por isso é importante você ter o seu DRE estruturado, entender se vem dele realmente o problema e ter o seu demonstrativo de fluxo de caixa também estruturado para você entender se é algum outro tipo de problema. Tá? Então essa análise tem que ser cruzada. Ok, pessoal? E o que a gente pode fazer para melhorar esses processos? Né? Dado se você entendeu qual é a origem do problema, quais são os remédios, quais são as formulações que você tem que colocar dentro da sua farmácia para melhorar esse quadro. Primeiro, quanto à inadimplência, você tem que estabelecer um processo de análise de crédito. Você vende a crédito para o seu cliente, por exemplo, o cheque pré-datado para qualquer tipo de cliente? Qualquer um que chega lá, dá o CPF dele, você aceita? Ou você faz uma análise para ver se tem restrição, para ver se tem apontamentos no SPC, no Serasa, etc. São instrumentos que te ajudam a prevenir de um cliente que pode se tornar inadimplente. Então revise o seu processo de análise de crédito, revise esse processo de controle de inadimplência. Caso exista inadimplência, também veja o seu processo de cobrança. Não basta só controlar a sua inadimplência. Ou seja, eu sei que eu tenho 30 mil que está aqui vencido. O que você faz com esses 30 mil? Você cobra? Deu 2 dias que o cheque foi e voltou, foi devolvido, você liga para o seu cliente? Você faz uma cobrança efetiva? Você fica em cima? Se você não tem um processo de cobrança também, eu sugiro você instalar dentro do seu processo de recebimento de uma forma bem ordenada. Então, para combater a inadimplência, você vai trabalhar uma rigidez maior na análise de crédito e vai trabalhar um rigor também no seu processo de cobrança. Se você não tem um processo, crie. Se você tem, evolua. Ok? Segundo ponto, a receber. O a receber de clientes, aqui é uma orientação muito voltada à sua equipe comercial. Não negocie apenas desconto, não negocie apenas o preço, não negocie apenas o valor. Também coloque como ponto de negociação prazo. A equipe comercial tem que ter esse entendimento de que uma venda de qualidade atende esse tripé. Não só preço, não só desconto, mas também o prazo de recebimento. Se eles venderem parcelado em 2 vezes, é melhor do que vender em 3. Se eles vendem em 3, é melhor do que vender em 4. Por quê? Porque tem o custo do dinheiro. Você está financiando o seu cliente. Quanto mais você financiar, mais capital você vai ter que ter dentro do seu negócio, que compõe o capital de giro, que nós falaremos com mais profundidade na próxima aula. Muita atenção a isso. Treine a sua equipe comercial para negociar prazo também. Menor prazo possível, melhor para o seu caixa. Segundo ponto, estoque. Esse é um item que normalmente nas farmácias que nós atendemos é um ponto que não é muito bem controlado. Muitas vezes não existem inventários realizados, nem anuais, nem semestrais. Não sabe ao certo qual o tamanho do seu estoque em valor. E se a gente não conhece essas variáveis, realmente fica difícil de a gente trabalhar processos de melhoria. Caso você não tenha um inventário, realize, nem que seja uma vez a cada 6 meses. Você precisa saber o quanto que você tem de estoque. Não apenas os itens que estão para vencer ou vencidos, mas o total. Talvez tenham itens ali que relaciona a 1 ano de vendas. E aí a área de compras vai lá e compra mais. Você tem que fazer esse processo de compras ou suprimento ser mais eficiente. Então, trabalhar prazos com fornecedores, trabalhar tamanho de estoque. E aqui, quanto menor estoque, melhor. Então, você tem que entender quais são os itens de alto giro, de baixo giro.
e fazer um processo de compras mais refinado, para não só também negociar descontos comerciais, mas também fazer compras em volumes adequados. Então, faça um processo, se você já tem esse processo de inventário, diminui a frequência, faça um inventário rotativo. Se você já tem esse processo de inventário instalado, a sua política de compras está adequada, toque mínimo, necessidade de compras, o mínimo possível, realizar compras com mais frequência, para que você reduzir o estoque do ponto de vista financeiro, tá, pessoal? Obviamente que não ofenda a parte produtiva, não pode faltar uma matéria-prima, senão a gente não vende, né? Mas o mínimo possível do ponto de vista financeiro, isso ajuda o seu caixa. Qualquer dúvida quanto a isso também, digitem aí abaixo, pessoal. Apagar com fornecedores. Não basta compras, negociar desconto. Tem que negociar prazo também. Quanto mais longo for o prazo com o meu fornecedor, melhor. Então, na sua política de compras, privilegie também fornecedores que dão mais prazo para você. Direcione para eles. Quanto mais prazo o fornecedor der, melhor para o seu caixa. Mais tempo você vai ter para gerar dinheiro para pagar aquela matéria-prima, aquela embalagem, etc. Trabalhe bem essa política de compras e do teu pessoal de compras. Então, vocês veem que a gente falou política comercial, política de compras. A gente volta àquela questão que falamos na primeira aula de que os processos em si geram, da forma que eles são realmente direcionados e geridos, eles geram impacto financeiro. A gente observa o impacto financeiro e volta para melhorar os nossos processos internos. Outro ponto, resultado econômico. Resultado econômico é o resultado que aparece lá no DRE. Lembram? Ele está sujeito ao quê? Aos pesos das despesas e dos custos. Aqui tem um ponto bem importante, que é a sua precificação. Precificação, a relação do valor de vendas em relação aos outros custos. Será que o seu modelo de precificação está correto? Será que é possível melhorar essa relação para que te gere um maior resultado, um maior lucro possível? Observe as suas políticas de preço, observe seus custos e despesas, se realmente estão com uma base ok, ou se dá para reduzir. Tem alguma despesa que dá para reduzir? Você precisa gerar resultado positivo lá no DRE para que isso coopere com o seu caixa, para você gerar caixa da sua operação. Investimentos. Aqui o ponto é o seguinte, todo e qualquer investimento que você precisa fazer na sua farmácia, seja lá qual for, seja produtivo ou não, antes de fazer a compra, antes de investir, faça um estudo, nem que seja básico. Responda a pergunta, eu preciso comprar agora ou dá para esperar? Muitas pessoas compram um equipamento, deixa parado lá na bancada 6 meses para depois ativá-lo. Poxa, mas esse dinheiro desses 6 meses, o equipamento não está gerando nenhum recurso, não está gerando vendas, não está gerando nada adicional. Esse é um desperdício do ponto de vista financeiro. Você deve rever. Questione todos os investimentos que o pessoal da sua equipe traz para você ou que você imagina. Todo investimento tem que ter um retorno e esse retorno tem que ser financeiro. Então sempre pense, o investimento que eu vou fazer agora é necessário? Ah, é necessário. Ok, então quanto que eu vou conseguir trazer de resultado com esse equipamento? Ah, vou colocar um equipamento que faz a cápsula, encapsuladora. Vou ter um ganho de produtividade, vou ter um ganho X, Y, Z. Ah, realmente vale a pena. Ok, na hora de combinar com o fornecedor de pagamento, verifique no seu fluxo de caixa, as parcelas têm que se encaixar também. A grande questão aqui é, antes de fazer qualquer tipo de investimento, questione se ele realmente é necessário nesse momento. Se for, pague conforme o seu fluxo permite. E empréstimos. Todo empréstimo tem que ter um objetivo claro e deve ser calculado. Nós falamos aqui ao longo dessa aula bastante sobre isso, mas antes de tomar todo e qualquer empréstimo, verifique o custo dele, os juros, veja o custo efetivo, que normalmente o gerente coloca um custo teórico, nominal, não é o custo total daquela operação financeira, e veja se a quantidade, se o valor total faz sentido para a sua necessidade. Por isso que é importante ter o olhar do fluxo de caixa de alguns dias para frente, de meses para frente. Tudo bem, pessoal? Então aqui alguns elementos de análise e melhoria quanto a tudo que nós falamos até agora. Qualquer dúvida, coloquem abaixo também. Para a gente gerar a conclusão e arrumando ao final dessa aula. Dicas, conclusões e cuidados. Primeiro, monte uma ferramenta para ter a visão diária e pelo menos mensal do seu fluxo de caixa. Se você não tem, comece por aí. Gere uma ferramenta que vai mostrar o fluxo de caixa da sua farmácia. Você precisa ter controle.
Depois do controle, você pode fazer planejamento. Então, projete o seu caixa, que nós falamos. Não adianta ter o controle do histórico, nós precisamos saber como que o caixa vai se comportar daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Então, tenha isso colocado dentro do seu fluxo financeiro. Se não é você que faz o fluxo financeiro, oriente a sua equipe administrativa e financeira para fazer com esse formato. Comece do mais simples, comece do que exigir menos esforço e depois você vai sofisticando. Alguns sistemas já ajudam bastante nisso, outros você precisa criar alguns controles à parte. No que precisarem de ajuda quanto a isso, também podem escrever aqui abaixo, nós vamos apoiá-los. Você tem o controle instalado, você tem um fluxo de caixa que você projetou. Ponto 3, aí na tela, veja o slide, analise e tome medidas preventivas para reduzir o custo financeiro. Falamos bastante sobre isso. Então, analise os números e tome ações. Não basta você ter o controle, não basta você projetar e não fazer nada com esse número. Você tem que tomar ações rápidas, normalmente as ações e decisões de ordem financeira precisam ser rápidas e assertivas. Nesse ponto, calcule os giros das suas contas, vamos tratar na próxima aula, que é o capital de giro. Aí vamos falar com mais profundidade, então não vou entrar em detalhe quanto a isso, e nem esse outro ponto, que é a NCG, que é a necessidade de capital de giro. Nós vamos aprender a fazer esse cálculo juntos na próxima aula. Item muito importante, não confunda caixa com lucro. Ter dinheiro na conta corrente não significa que você está tendo lucro. Então, eu bato bastante nessa tecla, sou chato quanto a isso, porque você tem que entender que o DRE mostra resultado, lucro, e o caixa mostra resultado de caixa, geração de caixa. São elementos que têm a sua conexão, mas em momentos diferentes. Então tome muito cuidado de ficar observando só o fluxo de caixa e deixar o DRE de lado. Você tem que entender os impactos nesses dois mundos, digamos assim. Ok? Isso é muito fundamental. Você normalmente, as farmácias normalmente têm objetivos muito claros e explícitos comerciais. Precisamos vender X mil reais nesse mês, precisamos vender Y mil reais nesse ano. Mas não basta você olhar só o volume de vendas, mas você precisa ter uma meta financeira. Quanto que você precisa de lucro? Quanto que você precisa gerar de caixa no ano para honrar as dívidas, para facilitar os seus investimentos, para gerar a remuneração dos próprios sócios, as retiradas. Então tem uma meta de geração de caixa também, isso é muito saudável. E não se comprometa com valores que o caixa não vai suportar. Todo e qualquer gasto, todo e qualquer investimento, empréstimos, observe o seu caixa antes. Quando você se compromete com pagamentos que não encaixam no seu caixa, você vai ter problemas e você vai ter que resolver de outras formas que vai custar mais para você. Então toma muito cuidado quanto a esse ponto. Lembrando, qualquer dúvida, acione aqui abaixo, envie um e-mail no e-mail que está aparecendo na tela. E a gente vai se ver na próxima aula falando mais sobre capital de giro, os grandes elementos que compõem, que é muito importante para a sua farmácia. E espero que essa aula tenha contribuído muito com você para que a sua farmácia esteja no topo. Um grande abraço.